Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios, essa maravilha de estúdio. Agora com uma película aqui para proteger a gente do sol, porque antes o sol batia na minha cara. Então, hoje tem uma película maravilhosa aqui para proteger. E a gente está aqui. Hoje a gente vai falar sobre investimento, sobre gestão de negócio, sobre prosperidade. E para falar com vocês sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é muito conhecido por vocês na rede. Na rede vocês conhecem ele por Tio Uli. É o Ulisses Dias. Tudo bem, Ulisses? Fala, Sérgio, tudo bom? Já quero deixar claro, gente, que apesar de a gente ter o mesmo nome, a gente não é parente, pelo que eu sei. Não sei. A gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. A tua família antes, é portuguesa, né? Também? É portuguesa. A minha família é portuguesa. Não, portuguesa é por parte de pai, mas o Dias é por parte de pai. Sim. Eu, por parte de mãe, eu tenho descendência italiana, né? Família Vettorato. Sérgio, a gente tem que arranjar aqui uma plateia ao vivo, porque esse estúdio é o melhor estúdio que eu já entrei para fazer podcast. Tá certo. Tá de parabéns aí pela infraestrutura e é uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês. Obrigado. Bom, o Ulisses, eu vou deixar ele falar o que ele faz, mas só para dar uma pincelada rápida, o Ulisses é investidor, é um consultor de investimentos, é um empreendedor e também está na área de educação, ele faz trabalhos de educação na área de investimentos e é uma pessoa de sucesso, tem uma rede social muito grande e é uma pessoa pública hoje, né? Bem conhecida na rede social como Tio Uli. Falei alguma coisa que não está certo? Tá tudo certo. A minha certificação é de analista, ou seja, eu posso dar recomendações oficiais dentro da lei. Acredito que é muito importante a gente falar isso na parte de investimento, Sérgio, porque hoje em dia a gente tem muita gente confundindo joguinho do tigrinho com investimentos. Então, tenho que abrir mão de muita coisa, porque eu preciso seguir um conselho de ética para fazer esse trabalho. E comecei na internet por acaso. Eu sou apaixonado pelo assunto investimentos. Eu, em 2018, fiz a minha primeira live chamado, né, de um professor, que é o Fábio Figueiredo, um abraço aqui para ele. E naquele dia eu senti uma luz acendendo dentro de mim. Fui lá na casa do meu pai, que a gente mora no mesmo prédio, e falei assim: pai, muito obrigado por ter deixado eu ser quem eu queria ser. E eu acho que já começa aí um pouco do que a gente tem para falar, porque no dia que a gente encontra aquilo que a gente realmente nasceu para ser, Sérgio, acende um dínamo dentro da gente que não tem essa história de trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, mas eu acredito que quando você quer alcançar algo grande, construir algo grande... Você não olha pro relógio. Você tem que dedicar muito tempo para aquilo, porque a competição é muito alta, né? Sim. Então, você é uma pessoa que começou cedo nesse mercado, mercado de ações, né, no mercado financeiro. Mas qual é o teu propósito? Porque uma coisa é você se dedicar, entender e ganhar dinheiro. A outra coisa é o que você faz é que você transmite essas informações, esses conhecimentos para outras pessoas. Então, o teu propósito não é só você ganhar dinheiro, mas é que outras pessoas também ganhem, que outras pessoas também tenham sucesso. O que é o teu propósito exatamente? Como quando eu comecei a falar na internet, eu já era independente financeiramente, eu sempre me revoltava muito com um assunto em específico. E eu acredito que quem quer começar na internet precisa buscar isso que te revolta na sociedade e que precisa ser mudado. No meu caso, seria falar de instituições financeiras que cobram taxas excessivas e custos demais por um conflito de interesse. Acho que muita gente que está aqui nos assistindo deve ter uma reclamação que é o seguinte: pô, eu boto meu investimento no banco, mas o negócio não muda, não chega em lugar nenhum. Não rende. Por que não rende? Porque tudo aquilo que iria render, o banco vai lá e cobra em forma de taxa de administração, taxa de performance, custo daqui, custo de lá. Tanto que existe um livro que é Aonde Estão os Iates dos Clientes. Porque a gente sabe onde é que está o iate do banqueiro, a gente sabe onde é que está o jatinho do banqueiro, o relógio suíço dele, o terno italiano, o carro alemão, mas cadê o do cliente? E como eu tinha essa liberdade de falar o que eu quisesse, já que eu não era ligado a ninguém, e continuo assim, e faço muita questão de continuar assim, eu mando a real para as pessoas. Investir não é difícil, investir não é esse bicho de 7 cabeças, porque a gente sabe, no empreendedorismo, que falar que aquilo que você faz é difícil é um grande pitch de vendas para o teu cliente. E isso acaba excluindo pessoas do sistema financeiro. Você acaba valorizando
uma coisa que você faz que às vezes não é tão complicada, mas você passa para o teu cliente, não, isso é muito complicado, deixa que eu te oriento e tal, para valorizar o teu lado também, né? Exatamente. E eu falo assim, investir é fácil. Mas é fácil para eu que estou há 25 anos estudando isso. Porque a gente também precisa deixar claro para as pessoas que aquilo que a gente faz com muita facilidade, hoje eu entendo que é um presente de Deus. Mas eu só consegui esmiuçar aquilo e deixar simples porque eu vi esse problema de todos os ângulos. E é exatamente esse valor que eu passo para as pessoas. Olha, eu quebrei esse problema aqui e eu vi que é mais fácil você ir por esse caminho. E você pode ganhar esse tempo. Você não precisa ficar 25 anos que nem eu, estudando, martelando esse assunto para que você possa fazer o teu dinheiro multiplicar. E no final das contas, eu vejo que a solução para as pessoas é encurtador de tempo. Aquilo que você poderia levar 30 anos fazendo por conta própria, eu posso te ajudar a chegar em 10 anos. Não vai ser do dia para a noite, mas pode ser em menos tempo. Uhum. Então, tentando resumir, o teu propósito é repartir, recolocar para a sociedade aquilo que você aprendeu para dar oportunidade a essas outras pessoas também de ter o sucesso que você teve. Isso aí era o que eu achava no começo, Sérgio. Mas não é mais? Não é mais. O que é agora? Eu, há pouco tempo atrás, um pouco mais de 2 anos, tive um encontro com o Espírito Santo e eu vi que tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida era só uma maneira de falar de Deus. Porque muita gente vem atrás do ouro do mundo, atrás do meu canal, querendo ficar rico materialmente. E eu já fui rico materialmente, mas não era rico emocionalmente. Já fui rico materialmente e emocionalmente, mas não era rico espiritualmente. E hoje eu vejo que quando você tem esses 3 tipos de riqueza, você, assim, consegue alcançar a plenitude. Mas sem Jesus, e eu vou usar aqui esse espaço para falar mais uma vez, estar na presença de Deus é a maior riqueza que você vai experimentar. Porque eu já tive muito menos dinheiro e me senti mais rico, já tive muito mais dinheiro e me senti menos rico. Mas quando a gente está na presença de Deus, Sérgio, a gente alcança um nível de consciência e de luz interna que a gente trabalha 12, 14 horas, desenvolve problemas e está feliz com isso. Uhum. Então, tem um livro que foi escrito por um pesquisador, um professor de Harvard, que diz que ele desmistifica a felicidade ou o sucesso da forma como a gente sempre aprendeu, né? A gente sempre aprendeu que era preciso você ser feliz para ter sucesso para ser feliz. Então, toda pessoa de sucesso era uma pessoa feliz, o que não é verdade, né? Tanto é que você vê muitas pessoas de sucesso que são infelizes na vida. E ele mostra que é exatamente o contrário. Você só consegue ter sucesso quando você é feliz. Porque o sucesso começa dentro de você, dentro da tua felicidade, da forma como você encara o mundo e da forma como você aceita o mundo. Então, à medida que você se torna feliz, você alcança o sucesso. Então, esse livro, eu li esse livro e é um livro que também mudou um pouco a minha concepção de sucesso, né? Porque antes você achava que sucesso é você, exatamente, ter um carrão, ter um iate. Não, não é isso. Sucesso é você estar tranquilo com você. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tinha quando você caiu essa ficha? Ah, não tem muitos anos não, uns 10 anos atrás. É a mesma coisa que eu penso quando eu falei, cara, eu demorei 36 anos para entender que Jesus, Deus é essa riqueza. Eu desperdicei muito tempo, mas ainda tem muito tempo para viver. Então você acha que teu encontro com a religião, com a religiosidade, mudou a tua forma mudou o teu propósito? Com certeza. E aí eu vejo que a principal mensagem que eu tenho que propagar no meu canal é falar de Deus. Mas as pessoas vão ser atraídas porque elas vão achar que eu vou falar de ser rico materialmente. Como é que você consegue conciliar o material do ganho, do dinheiro, com o espiritual? Você consegue fazer essa simbiose? Qual é a liga que faz isso? Com certeza. Eu tenho a crença de que, para honrar a saúde que Deus me deu, eu trabalho o máximo que eu puder. Porque tudo que a gente faz aqui nesse mundo material tem que apontar para o reino. Então, ao honrar essa saúde que Deus me deu com o meu trabalho, eu preciso direcionar isso para o bem de outras pessoas. Nada que você faz que termine em você é algo bom. Tudo que você faz perante a Cristo tem que desdobrar para o bem para outra pessoa. Então, quando eu tenho a capacidade de vir aqui e falar uma verdade que ninguém quer falar, porque o sistema todo está corrompido
pelo sistema bancário, sistema financeiro, eu estou fazendo com que a minha riqueza esteja extrapolando para outras pessoas. E eu tenho a crença também que é uma obrigação do cristão prosperar e multiplicar. A gente não pode parar de multiplicar. Tanto que na parábola dos talentos, quando o Senhor dá o talento para o primeiro servo e ele estar capacitado, ele imediatamente multiplica aqueles talentos. Já o servo que não estava capacitado, que agiu com medo, ele escondeu o talento e não multiplicou. E ele foi corrigido pelo Senhor na volta, né? Então eu vejo claramente que a gente precisa continuar dando fruto. Então, eu acho que eu me identifico com isso porque, como eu te falei, o meu propósito de ter esse canal, de fazer consultoria, é devolver um pouco do que eu aprendi e a felicidade que eu tive de estar na minha idade hoje, vou fazer 83 anos agora, em novembro, eu tenho saúde e tenho capacidade de trabalho. E, com isso, é um agradecimento que eu faço à vida, porque eu posso dizer, eu fui uma pessoa feliz, realizada. Não sou rico, mas eu sou feliz e realizado porque eu consegui aprender. Eu acho que se você olhar, fizer uma curva, a gente está fora da curva, né? Porque a maioria das pessoas não consegue, às vezes, não consegue ter um trabalho para sustentar a família, né? No momento que você consegue ter essa tranquilidade de ter o seu patrimônio, de ter a sua casa, de ter a sua vida tranquila e de ter a tua consciência tranquila também de que tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, eu tenho obrigação de repartir com as pessoas que não tiveram acesso a isso. Então, por que eu tenho um canal de YouTube para divulgar? Eu já estou com 210 vídeos lá sobre empreendedorismo. Por que eu dou palestra? Por que eu faço consultoria? Às vezes, não é... A minha esposa, quando estava viva, falava: quando é que você vai parar? Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Eu falei assim: não, eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar para eu pagar essa minha dívida com a sociedade, essa minha dívida com a vida. Então, é a minha forma de devolver. Eu estou pagando o meu imposto, eu estou devolvendo uma parte do que eu ganhei, do que eu recebi, de forma de conhecimento, de experiência, de qualquer coisa que você possa falar para outra pessoa que vá alimentar essa pessoa de alguma forma. Então, esse é o propósito. E eu vejo que o teu propósito é semelhante, né? Você tem filho, Sérgio? Eu tenho 3 filhas, 4 netos e um bisneto. Você vai entender, então, isso que eu vou te falar. Você ficaria mais triste com um filho teu não explorando ao máximo o potencial dele ou ele cometendo um erro? Se ele cometesse um erro, ele estaria aprendendo, né? O erro é a única forma de você aprender errando. Você não aprende com sucesso, né? O sucesso é um péssimo professor. Se ele errasse, ele iria ter chance de corrigir e crescer. Se ele não se apropriasse de uma oportunidade, ele estaria sendo desonesto com a vida. Então, eu acredito que é assim que Deus nos vê. Ele deu saúde pra gente, ele deu inteligência e a gente não explorar esse potencial... Ele deu oportunidade, o caminho, né? Exatamente. A gente não explorar esse potencial é a gente desperdiçar e fazer o nosso pai não ficar feliz com a gente de poder explorar isso. E você falou alguma coisa aqui que eu concordo muito, né? A gente vive num país desigual. E, infelizmente, por nós sermos homens brancos, isso já nos dá uma vantagem muito grande. E de classe média, né? Que você já teve uma educação, já teve acesso à cultura, acesso à informação, né? Então, a gente tem que ser ativo em reequalizar essa balança. Porque se a gente continuar só pensando no próximo milhão ou no nosso umbigo, a gente vai viver uma vida vazia no final das contas. E quem trabalha com a alegria de trazer verdade para as pessoas... encontra um jogo. Eu vejo trabalhar, eu vejo ganhar dinheiro como um jogo divertido. Eu não gosto de videogame, eu não gosto de jogar carta, eu não gosto de fazer sessão de Netflix. O que eu gosto é produzir, crescer, aprender, e nisso tem uma diversão infinita. E o dinheiro vem em consequência. Então, essa coisa de você trabalhar com a parte de investimento...
O mundo do investimento é um mundo complexo, né? Porque existem várias formas de você investir. Você pode investir em ativos financeiros, né? Pode investir em imóveis, pode investir em outra empresa como um investidor anjo. Então, tem muitas formas de você investir. O que fica difícil para uma pessoa que não está vivendo no mercado financeiro identificar o que é melhor para ele? E, às vezes, o que é melhor para ele pode não ser melhor para o outro, porque cada um, eu acho que tem também aquela coisa, não, eu vou investir nisso porque eu acredito nisso. Eu quero ser um investidor anjo porque eu acredito no empreendedorismo. Eu quero ser um investidor de bolsa porque eu acredito no mercado de capital e eu quero viver sem ter que me preocupar, o meu dinheiro que está trabalhando por mim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diversidade de opções que a gente tem de investimento e como é que a gente se direciona dentro desse labirinto aí. Muito boa pergunta. Eu gosto de fazer metáforas com relação à alimentação, né? Quando a gente vai comer o nosso almoço... A gente está numa praça de alimentação, tem várias opções boa. Aqui. A gente precisa ter um pouco de proteína, a gente precisa ter um pouco de carboidrato, a gente precisa ter um pouco de verdura e um pouco de legume. Então, pensa que a gente precisa dessas 4 coisas no nosso prato. Um prato, quanto mais colorido ele, melhor. Sim. Então, pensa que a proteína é a renda variável. O carboidrato é a renda fixa. A gente pode falar que o legume seria a renda variável em dólar. E a verdura, vamos dizer que são commodities. E o ouro é uma commodity. Uhum. Quando a gente tem um pouco disso, um pouco de cada dentro do nosso prato, a gente tem uma alimentação equilibrada. Ou seja, uma salada, né? E a gente também... fazer uma salada. Exatamente. Só que quando eu quero ganhar músculo, eu tenho que botar mais proteína do que carboidrato. Sim. Desculpa aqui os nutricionistas, mas eu estou tentando aproximar um assunto das pessoas. Se eu quero ganhar mais peso, eu preciso comer mais carboidrato. E é exatamente esses perfis de investidores que a gente vê. Outra coisa que a gente tem que entender, eu vou falar de 3 princípios aqui. A gente precisa estar diversificado, a gente precisa aprender que ganhar grande e perder pequeno é o segredo da vida. A gente vai errar, mas a gente precisa ganhar grande quando a gente acerta. E surfar tendências. Você, quando se lançou na internet, você viu que se comunicar através desse meio era uma tendência muito grande. E você entrou nessa tendência. Uhum. Você tem vídeos aqui que eles deram mais certo e outros que deram menos certo. Você ganhou grande e perdeu pequeno em alguns. E você não tem sempre o mesmo convidado, ou seja, você diversifica Sim. a fonte dos assuntos. Sim. Viu como é que esses 3 princípios eles estão aqui nesse teu negócio de podcast, na tua comunicação na internet? E quando a gente leva essa mesma lógica, que é sensata, para os investimentos, tudo fica mais fácil de entender. Isso que você falou sobre a gente ter muita alternativa é um problema recente para o ser humano. Até o início da Revolução Industrial, a gente não tinha muita alternativa. Quando começou a industrialização, que a gente começou a ter tênis, sapato, bota, sandália, chinelo. Olha só a quantidade de calçados que a gente tem. Eu gosto de falar que nos investimentos a gente tem veículos. Só que pode ser um veículo automotor, rodoviário, de aviação, de navegação. Aí dentro de carro, a gente tem carro hatch, esportivo, sedã. De carga. E aí, conforme a gente vai ganhando familiaridade com as categorias, fica mais fácil da gente escolher. Então, você concorda que esse mundo é complexo e que você tem que ter quase que um mix quer dizer, aplicar dentro de um mix de oportunidades que você tem, né? Para você ter tudo isso, ter segurança, ter rentabilidade, ter liquidez, tudo isso junto, né? Então, quer dizer, a ideia não é você... Não, eu vou botar só dinheiro em bolsa, ou vou botar só dinheiro em commodity, ou só dinheiro em negócios, né? Por quê? Porque se um negócio desse não der certo ou não render, você vai perder tudo, né? Então, você não diversificou. Então, o ideal é que você tenha os ovos em várias cestas. Exatamente. Aí a gente vai por uma evolução dentro do mercado financeiro, que é algo que os Estados Unidos estão 20 anos na nossa frente, talvez até 30 anos na nossa frente, que é um instrumento chamado ETF. Já ouviu falar o que é ETF? Não sei. Fala aí. Imagina mesmo que eu soubesse, eu ia dizer que não para você explicar. Com certeza. Imagina que eu tenho que tomar vitamina A, vitamina B, C, D, E, cálcio, zinco, um monte de comprimido. Sim. Não existe um comprimido que ele tem todas as vitaminas e minerais, que é o Centrum? Existe esse ativo no mercado financeiro, que a gente vai ter
ações, a gente vai ter negócios, a gente vai Commodity. ter commodities, imóveis, renda fixa, tudo em uma coisa só. Até criptomoedas a gente tem hoje em dia nisso. Que é você comprar a média da Bolsa Americana, que chama-se SP500. E você que pode é o ETF? comprar... O que quer dizer essa sigla? Ele é um fundo de baixo custo negociado como se fosse uma ação. Então você vai lá na tua corretora, você compra a partir de R$300, mais de 500 empresas ao mesmo tempo. Bitcoin, renda fixa, tudo em um único só instrumento. Tá. Então você trabalha com a média dos ganhos de todos esses mercados. Exato. E isso rendeu, nos últimos 100 anos, aproximadamente 16, 17% ao ano. Que é algo como, na linguagem aí de quem entende um pouco mais de investimentos, 150, 170% do CDI. Que é muito bom. Sim. Bom, você falou em Bitcoin aí, em moeda, em criptomoeda, né? Esse mercado de criptomoeda, como é que você analisa esse mercado? Como você, olhando como analista, como é que você vê isso? Tem gente que acha que isso daí é a moeda do futuro. Tem gente que acha que isso é uma bolha, que na hora que explodir vai ser uma droga. Qual é a tua opinião sobre isso? Interessante você perguntar isso. Eu vou contar uma historinha para chegar na resposta, tá? Como eu trabalho na internet, eu tenho um networking na internet e as pessoas me oferecem muitos negócios. E esses dias me ofereceram abrir um cassino online. Eu, como cristão e um bom marido, fui lá perguntar para minha esposa: amor, será que é errado eu ter um cassino online? Ela falou assim: porque você vai estar explorando a desgraça dos outros. E não é isso. Mas eu falei assim para ela: mas se eu fosse comprar a ação do MGM, que é um cassino lá de Las Vegas, que é listado na bolsa, não teria um problema. Ela falou assim: mas você é um analista de valores, ou seja, você compra uma moeda de $1, você compra isso por 50 centavos, por 60 centavos. Então, dentro das moedas digitais, eu tenho a humildade de falar que eu não sei falar quanto é que vale um Bitcoin, não sei. Mas existe uma técnica de investimentos que chama-se surfar tendências, e eu sou a pessoa com a maior referência nisso no Brasil, porque até o nome é meu, legalmente. Eu sei que dá para comprar por 15 e vender por 60. Eu sei que dá para comprar por 40 e vender por 65. Quais que são as ferramentas que eu uso para saber negociar isso? São ferramentas estatísticas, que quando eu falo ferramentas estatísticas parece que é difícil, mas é muito simples. Então, eu consigo ganhar dinheiro surfando tendências em moedas digitais ou criptomoedas, mas eu não acredito que você deveria comprar e segurar. Ou seja, não deve entrar no teu patrimônio. Você deve especular com isso. E especular não tem problema no meu entendimento. Mas você não deve ter como um imóvel ou ter como o SP500. Uhum. Você falou em surfar tendências, né? Esse é um termo que você criou. O que é surfar tendência? É você acompanhar as tendências, analisar? O que é isso? Os ativos de renda variável, eles têm sobe e desce. E tem como a gente comprar algo que está subindo e subir mais e a gente ganhar com isso. Ou tem como a gente monetizar a queda do preço de algo dentro do mercado financeiro. Eu vender algo por 10, recomprar isso por 3 e ganhar 7 nisso. Então, essa é uma técnica de investimentos que ela é muito pouco conhecida no Brasil. Eu fui lá há 15 anos atrás nos Estados Unidos estudar isso, peguei todos os livros e li, registrei o nome Trend Following, que é a tradução de surfar tendência, aqui no Brasil, e eu tenho a maior comunidade disso, de investidores que surfam tendências. Qual que é a boa de fazer isso, Sérgio? Porque muita gente tem medo de comprar uma ação e cair 50%. Nesse cenário, a gente ganha surfando tendência. Muita gente não sabe o que vai dar bom no mundo das moedas digitais. Mas eu sei que se eu surfar as tendências e algo explodir de R$1 para 100, eu vou ganhar dinheiro com isso também. Uhum. E é exatamente essa lógica que a gente usa dentro do mercado. Só que para isso a gente precisa de muito sobe e desce, que é algo que as pessoas normalmente querem evitar. E você tem que estar acompanhando isso, não é? Tem que estar permanentemente estudando o mercado, vendo todo dia as cotações. Um dos grandes valores que eu tenho na minha vida, Sérgio, é a liberdade. Então, o jeito que eu desenvolvi a minha metodologia, que eu chamo de método dos ganhos explosivos, você tem que dedicar 10 minutos ao dia só por isso. Tanto que eu estou aqui, quantas vezes você viu eu pegando o telefone e a gente está com a bolsa aberta agora nesse momento. Por quê? Porque eu determinei que eu só vou olhar para o mercado financeiro durante 10 minutos por dia e lá vai ter a janela para eu agir.
eu preciso olhar todo dia. Mas eu só preciso olhar 10 minutos. Para que eu possa ter outros negócios. É como se fosse assim, eu tenho que fazer uma atividade física, então eu dedico tantas horas por dia para fazer aquela atividade física e pronto. Fiz a atividade física, o resto agora eu posso fazer as outras coisas. Exatamente. E aí, quando as pessoas falam assim, não, mas é muita coisa, eu falo assim, olha, acordar às 7 da manhã, ficar o dia inteiro sem ver teu filho, chegar em casa às 8 horas da noite, cansado, eu acho que dá mais trabalho do que focar 10 minutos para olhar para o mercado financeiro. Não, e você perguntar a essa pessoa, quanto tempo você fica olhando o WhatsApp? Às vezes você fica mais de 10 minutos. E diferentemente da maioria dos educadores financeiros do Brasil, Sérgio, eu não acredito que é para viver de investimentos, tá? Desculpa aí, gente, se eu frustrei o teu sonho de viver de renda, eu não acredito nisso. Eu acredito que uma vida plena financeiramente era focada em investir o teu dinheiro e trabalhar. Quando você une esses dois, você chega numa situação de realmente prosperidade. Porque na hora que você está só olhando o lado de ganhar dinheiro, você não está produzindo, você não está gerando valor para a sociedade. Quando você produz, quando você trabalha, ou você está criando um produto ou está fazendo um serviço. Então, você está entregando valor para a sociedade. E tudo bem, isso vai gerar dinheiro. Esse dinheiro você pode investir para você melhorar a tua situação financeira, a tua renda. Mas você não pode pensar em só viver disso, né? Então, tá muito dentro daquele livro, né, que o avô era pobre, o pai ficou rico, o filho é pobre, né? Quer dizer, você herda um dinheiro e acaba, não, vou viver de renda. Só que esse dinheiro vai acabar, porque você não faz esse dinheiro multiplicar, você não produz para criar mais dinheiro, né? Dinheiro novo. Você está rodando com o mesmo dinheiro e esse dinheiro vai se... botar água no fogo para ferver. Se você não botar mais água, ela vai acabar. Então, vai chegar um momento que vai acabar a água. Você vai, de vez em quando, ter que botar mais água lá para ela não terminar, né? E o trabalho é uma ótima janela para o mundo. Claro. Eu só estou tendo a oportunidade de conversar com você agora, por quê? Porque eu estou trabalha. trabalhando. E você também. Só me chamou para sentar aqui porque você vê um valor do teu que eu gero valor para as pessoas. Exatamente. Quando você, eu já conheci muita gente que só vivia de renda. Eu vejo uma vida vazia. Sim. E aquele negócio, voltando lá, você ter sucesso para ser feliz, né? Não adianta você ter uma renda e viver de renda, que você pode ter sucesso, mas não é feliz, porque você não... A tua vida é vazia, você não gera valor para mais ninguém, e acaba aquilo sendo quase que uma coisa que te enjaule, que te mantenha dentro de um cercado, né? Não explora o teu potencial. Exatamente. Que é o que a gente estava falando antes. E aí volta aquela história, o que é pior, você errar ou você perder uma oportunidade? Você perde a oportunidade. Às vezes você pode ser uma pessoa brilhante, que pode estar servindo alguém, pode estar criando alguma coisa boa, está criando valor, está criando um serviço para resolver uma dor da sociedade, e você não está fazendo isso. Você está vivendo de renda, então você está só gastando dinheiro, né? No livro de Marcos, eu tirei 3 grandes lições que Jesus dá para a gente. Primeira lição é: aquele que lavar pés será rei. Então a gente tem que servir. Segunda lição: responder o ódio com amor. Então, na internet, eu não sei se você já teve o teu primeiro hater. Eu comemorei muito meu primeiro hater. Porque significava que eu estava mexendo naquela panela, né? Então, a gente às vezes recebe hate na internet, e responder com amor é mostrar que você está lá pelos doentes, não pelos sãos. E a gente só ganha dinheiro quando a gente resolve o problema de doente. Porque se não tivesse problema, a gente não conseguia ter dinheiro. E o terceiro ponto é se relacionar de maneira individual com cada um. Quando Jesus falou com o jovem rico, ele sabia que no fundo do coração do jovem rico, o dinheiro vinha na frente das coisas. E quando a gente tem hoje um mundo de muita tecnologia, eu acho que isso pode ser uma armadilha. Por quê? Muita gente quer terceirizar para a internet ou automações um relacionamento que não pode ser terceirizado. Então, ao invés de você mandar um e-mail agradecendo a tua equipe, experimenta pegar o telefone e falar: bom trabalho. Mandar um vídeo. Ou então sair do teu conforto e ir lá e cumprimentar a pessoa. Exato. E eu fiz mestrado em comportamento humano, porque eu acredito que esse é o grande segredo do mercado financeiro. E quando você vê um vídeo, escuta a minha voz falando: bom trabalho, Sérgio, a liberação química é muito maior.
Então aquilo te gera um bem-estar. E isso faz com que você se sinta mais saudável naquele ambiente. Você falou essa coisa da internet, eu fico muito chateado quando eu faço alguma coisa e alguém bota lá um joinha só, uma mãozinha. Porque essa mãozinha, ela é mecânica, ela não quer dizer nada, né? Ela não tem emoção nenhuma. Seria muito mais interessante que a pessoa colocasse lá, ou então até gravasse, ó, gostei, foi legal, parabéns, ou, pô, legal, valeu. É muito melhor do que você botar o dedinho lá para cima, que é um meme lá que está lá. Então, às vezes, eu nunca boto, ou eu evito colocar isso, porque eu sempre coloco obrigado, ok, você me atendeu, valeu, porque isso, a pessoa percebe que você se dedicou a fazer e não simplesmente você apertou uma tecla para dizer, não, eu vou ter que responder isso aqui, bota esse dedinho para cima aí que está bom. Ou então não falar nada. Então, você receber alguma coisa, eu prefiro receber uma crítica, dizer, não, foi ruim. Pô, você podia melhorar, você fala muito, você pisca muito quando fala, do que não falar nada. Porque quando não fala nada, eu acho que eu prefiro que uma pessoa me odeie do que me ignore. Porque quando ela odeia, ela tem um sentimento. Quando você ignora, você não tem sentimento nenhum. E o amor e o ódio estão muito próximos, né? Quer dizer, você chegar de um para o outro é muito fácil, né? Então, mas são sentimentos. Você extravasa um sentimento. Quando você não fala nada, a pior coisa é a ignorância. Ignorância no sentido de você ignorar a pessoa, você não ligar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não existe para você. Então, o que ela fala, o que ela faz, não te afeta, não te dá nenhum tipo de retorno, né? Para saber foi bom ou foi ruim, não é? Esse ano, interessante você falar isso. Olha como é que a minha cabeça funciona, né? Em 2024, eu estou me dedicando a estudar sobre casamento. Você foi casado quantos anos com a tua esposa? A primeira esposa durou pouco tempo, foram 4 ou 5 anos, mas a segunda esposa foram 50. Olha só. Então, eu fiquei sabendo que eu apenas errei para aprender, né? 1% só da população ganha mais que R$28 mil. Uhum. Aí eu me questionei assim, tá, mas quem ganha mais de R$28 mil e é feliz no casamento deve ser um percentual ainda menor. Sim. E eu falei, olha, essa solução ela deve ser cara. Porque se você tem dinheiro e não é feliz no teu casamento, separar é muito caro. Mas ser feliz vale muito. E aí eu fui estudar com o maior PhD do mundo sobre casamento e eu cheguei em várias conclusões. A primeira conclusão é, quanto mais a gente ri no nosso casamento, mais saudável ele é. Outra coisa é que essa é a principal sociedade que você vai encontrar na tua vida. Porque uma pessoa que te joga para cima, ela vai fazer você ficar muito mais rico. Mas uma pessoa que te joga para baixo, ela vai fazer você perder toda a tua riqueza, seja emocional, mas também material. Sim. Então, quando a gente arranja esse sócio para a nossa vida e a gente desenvolve isso, esse processo de ter feedback, seja de ódio, seja de amor, a gente bota muito mais cor na nossa vida. Sim. E aí eu tava me questionando assim, eu não sei até se cabe fazer essa pergunta, mas o que é pior num casamento? Aquele casal que já não mais se toca sexualmente na cama, que já não olha mais pro outro, que tem essa indiferença, ou aquele casal que a pessoa... Que briga. Porque machuca muito essa história de você ser indiferente pro teu cônjuge. E aí eu peço aqui para você que está assistindo isso, sai depois aqui desse episódio e fala pro teu cônjuge quanto ele é importante para você, quanto ele faz a diferença na tua vida, quanto você ama. Eu nunca vi alguém que reclamou de escutar "eu te amo" do cônjuge. Com certeza. E a gente tem que falar mais disso. Aham. Eu concordo com você e eu acho que eu pratiquei muito isso, né? Esse meu segundo casamento, eu vivi mais de 50 anos com a minha esposa e você estava falando aí, a gente tinha um relacionamento de brincadeira um com o outro. Eu zoava. A minha empregada dizia assim, o senhor zoa muito com a dona Sueli. Eu falei, eu zoo porque eu gosto dela. Então, zoar é uma forma de você estabelecer um contato, um relacionamento. E ela também zoava comigo. Então, ela estava sempre me gozando, fazendo alguma brincadeirinha e tal. Então, isso é o tempero da tua relação. Porque se fosse uma coisa que os dois tivessem a sua vida lá, cada um para o seu lado, se dão bem, não brigam, mas também
Não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma conexão. A conexão é essa, até a própria briga. Porque depois de uma briga você faz as pazes, é uma coisa muito gostosa, né? Na Bíblia a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas elas têm que diferenciar o que é conflito de divisão. Porque no conflito você cresce, na divisão você perece. E vamos aqui trazer essa sabedoria de relacionamentos para a gestão empresarial. Quando você paga 5 mil reais para o teu funcionário ficar 8 horas na tua empresa, mas ele não volta mais feliz para casa, você não está agregando valor para a vida dele. E eu vejo muito uma relação no empresariado brasileiro, onde eu, por ter dinheiro para te pagar, eu estou numa relação superior, mas na verdade essa relação é igual. O trabalho é tão valioso quanto o salário. Com certeza. E o que você está gerando de over-delivery para o teu funcionário? Um ambiente onde você ri, se diverte. É claro, tem a hora da seriedade, tem a hora do estresse, tem a hora da confusão. Mas ele voltar mais leve para casa e saber, pô, eu adoro estar lá com as pessoas no meu trabalho. Eu cresço nesse lugar. A brincadeira aqui é saudável. Eu acredito que isso gera um crescimento para a empresa em termos de gestão, que lá na empresa do meu pai sempre falavam muito isso dele, né? A gente sabia que a gente podia contar com o seu Chico. Porque quando você, como superior do teu subordinado, mostra que você tem uma relação emocional com ele, que ele pode contar contigo em algo extra trabalho, eu acho que os vínculos são mais fortes e na cultura latina isso faz diferença. Você é uma pessoa que está ligada com esse mercado financeiro, que você está sempre fazendo consultorias, dando palestras, você tem o teu programa, você tem programas fixos, né? Essa tua parte, você falou que é empreendedor na área imobiliária, você tem imóveis, né? E na área de educação. Educação é isso? Seriam esses cursos que você tem? Exatamente. Quando eu comecei em 2018 a falar na internet, eu nem sabia que dava para monetizar isso. Eu falava de total paixão e continuo falando de total paixão. E aí, um ano depois, eu estava lá administrando, literalmente, 24 grupos do WhatsApp lotados com 250 pessoas. Fazia o conteúdo e falava assim, essa aula aqui é para o Sérgio, essa aula aqui é para a Maria. E aí um conhecido meu falou assim, sabia que dá para monetizar isso? E eu falei, não, eu vou dar de graça, eu não preciso desse dinheiro. E aí teve um dia, Sérgio, que eu percebi que as pessoas, para alcançarem um resultado realmente diferenciado, elas precisam chegar junto com alguma coisa. Então tem que pagar. E esse denominador comum é o dinheiro. Sim. E eu percebi que você pode até... Você que está assistindo aí, você pode ter pago 10 reais num curso que você não fez. Mas eu não conheço quem pagou 100 mil reais num treinamento e não fez. Quanto mais você bota na mesa do teu esforço, da tua carne, mais você chega junto para ter o resultado, para se comprometer com aquilo. Então eu entendi que eu faço um favor em cobrar das pessoas. Sim. E também tem essa questão do preço e do valor, né? Uma coisa custa 10 reais. Então, pago 10 reais, eu posso não assistir, porque o que eu perdi ali não é muito. Mas se eu paguei 100 mil, eu tenho que extrair disso um valor incrível para justificar esses 100 mil que eu paguei. E quando eu fiquei disposto a pagar 100 mil, é porque eu já sabia que o valor era alto, era maior do que os 100 mil. Eu ia ganhar mais do que os 100 mil. Então, é isso. Então esse teu empreendedorismo na área de educação é em cima desses cursos. Você tem cursos presenciais, só curso online, como é que é? E são cursos de quê? De investimento, de orientação a investimento? Pode fazer teu marketing aí. O meu marketing é dar de graça para as pessoas, porque eu não cobro pelo conhecimento, eu cobro pelo acompanhamento das pessoas. Um aluno mediano, acompanhado de um tutor, ele performa melhor do que o melhor aluno da sala, o mais inteligente. Sem acompanhamento. Exatamente. Então, no jogo na internet, a gente compra leads, que são contatos, através de anúncios, pelo Facebook, pelo Google. Quem ganha esse jogo é quem consegue monetizar mais esse contato. Taxa de conversão. Então, para isso aqui é uma aula de marketing, tá, gente? Você precisa de uma esteira de produtos. Então, a minha esteira de produtos ela começa em R$1.000, que é um treinamento, um curso. Depois, uma mentoria online, que ela vai para R$7.000. E depois tem o presencial individual, que é R$40.000. Então, são mais produtos, mas aqui eu estou falando do básico. E uma das armadilhas que eu vejo na internet também, Sérgio, é o seguinte. Por a gente poder falar com todo mundo, a gente acha que a gente tem que falar com todo mundo. E nos investimentos, eu não quero falar com todo mundo. Eu quero falar, primeiro, com quem realmente quer ter resultado. Quem tem capacidade
de crescer. Então tem gente que, infelizmente, não está no momento ainda porque está ganhando R$ 1.200 por mês. Essa pessoa ela precisa investir mais nela para ela gerar mais valor para ganhar mais. Então, eu hoje em dia sei... sei... Tem que comer mais proteína para poder ter mais força. Exato. Então, hoje eu sei com quem eu quero falar. Eu quero falar com médicos, eu quero falar com engenheiros, eu quero falar com empresários, eu quero falar com funcionários públicos de alto gabarito, porque são essas pessoas que eu, dentro do meu arcabouço de conhecimento, consigo gerar mais resultado. Não é que eu não consigo ajudar uma pessoa que ganha R$ 1.500, consigo. Mas a pessoa que eu gero mais valor é esse tipo de pessoa. Você tem uma expressão que você usa, eu acho que é explosão de... Ganhos explosivos. Ganhos explosivos, Sim. né? O que é o ganho explosivo? É eu estourar a boca do balão? Ganho explosivo, na prática, é você dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Caramba, é estourar a boca do balão. Chama atenção, correto? Você presumiu que é com todo o teu capital isso? Não, uma parte, né? Porque eu também não sou maluco de botar tudo lá. Exato. Então, na internet, as pessoas... Você tem uma pessoa com consciência. Mas as pessoas na internet, na maioria das vezes, são inconscientes. Vende as calças para botar o E dinheiro elas lá. acham que é para botar 100% do capital. E quando eu chamo ela para uma aula gratuita e explico, olha, não é para botar, mas dá para dobrar o teu capital em menos de 30 dias, mas é para botar uma semente, não é para botar toda a floresta, ela já ganha mais consciência sobre o quê? Um conceito chamado de diversificação de risco. Então, a gente vai gerando valor para as pessoas... Mas também vai educando. Através dessa educação, de tirar preconceitos que tinham na cabeça delas, crenças na cabeça delas e mostrar, olha, não é assim. Mas a gente precisa ter uma comunicação, e isso é da minha natureza, eu deixo claro, eu tenho uma comunicação agressiva. Eu ensino as pessoas para investir e ganhar acima da média. Porque se for para ser a média, eu prefiro deixar para outra pessoa. Eu quero te ensinar a ganhar acima da média. Uhum. Então, isso aqui é o ganhos explosivos. Exato. E a gente pode fazer isso com ações, com opções, com criptomoedas. Uhum. Qualquer tipo de ativo. Exatamente. Legal. Bom, a gente está praticamente aí fechando aí o nosso tempo. Foi muito bom. E eu queria... A gente deu uma viajada na maionese legal desse papo, né? Porque a gente falou de religião, falou de negócio, falou de casamento, falou de psicologia, falou de tudo, né? Por quê? Porque tudo isso está interligado. Na realidade, tudo isso faz parte do jogo, né? Porque você não pode só pensar, só ser um ser religioso, só ser um ser de trabalho, só ser um ser voltado para a tua família. Você tem que... Nós somos sistêmicos. Exatamente. Você tem que ter essa coisa de você ter a capacidade de navegar em todas essas áreas e conseguir tirar de cada uma dessas atividades ou de cada uma dessas crenças, tirar o melhor para você melhorar a outra. Então, você, por exemplo, com a tua crença religiosa, você consegue, talvez, trabalhar melhor, trabalhar com mais propósito. Trabalhando com mais propósito, você consegue também se satisfazer, ficar feliz e fazer outras pessoas felizes. Então, você está trabalhando em prol de quê? De melhorar o mundo, né? O que a gente... Eu vejo, para mim, eu fico muito indignado das diferenças que a gente tem no mundo, de tudo, não é? Não só de uma pessoa ser rica, outra ser pobre, é de você ter lugares, por exemplo, que são abonados pela natureza e outros lugares que são áridos. Então, você vê por que esse povo mora ali, por que esse povo vive nessa situação. Eles não conseguem ter um lugar bom, não tem um verde aqui. Então, você vê lugares assim que são inóspitos, mas você vê que tem vida ali, tem gente morando ali. Então, por que isso existe, né? É porque cada um acabou se acomodando ou se adaptando àquela realidade, né? Mas você pode tentar buscar e mostrar para essas pessoas que existe outro tipo de vida e que elas podem também usufruir de outras coisas, para até criar esse ambiente lá onde elas moram, né? Você já vê, tem lugares que eram desertos que foram transformados hoje em áreas de cultivo, plantação. Por quê? Porque houve uma intenção de mudar aquele ambiente. Eu acho que isso acontece na nossa vida. A gente tem os lados obscuros da nossa vida e tem os lados muito bons, que a gente tem que saber o seguinte: em que momento em que eu posso pegar esse meu lado ruim e torná-lo ele melhor?
E isso eu acho que faz parte da tua trajetória na vida. Você tem que estar sempre tentando melhorar. Primeiro dentro de si, para você poder depois trazer isso para fora, né? Acho que esse tem que ser o nosso propósito. Isso que você está falando tem total relação com a pessoa que só dá like. Por quê? Eu já conheci, assim, já tive a oportunidade de mentorar milhares de pessoas individualmente. Tem pessoas que não conseguem acessar uma profundidade. E isso que você acabou de falar dessa pluralidade é você acessar a tua profundidade. E muitas pessoas, elas não querem olhar para dentro e não conseguem processar os seus sentimentos. Por isso que só dá um like. Não consegue falar como que aquilo tocou nela. E quais são os bloqueadores para as pessoas evitarem olhar para dentro com profundidade? Excesso de celular, excesso de álcool, excesso de droga, excesso de joguinho. E falta de amor. E falta de amor. Mas porque quando olha para dentro, e aí eu vou aqui botar um pouco da minha crença, quando eu olho para dentro, eu vejo que eu sou a imagem e semelhança do Criador. E quanto mais eu olho para ele, mais eu amo. Mas quando eu olho para dentro e não encontro o Espírito Santo, eu vejo algo vazio. E aquilo me assusta, me dá medo. Então eu foco no exterior. Quando eu consigo, de maneira saudável, olhar para o interior, ver que aqui tem um Deus vivo, pulsante, eu preciso extrapolar aquilo para fora, fazer o bem para você, dar amor para você, falar eu te amo, dar um abraço, ser mais humano. Ok. Bom, Ulisses, a gente teve acho que esse papo rodaria aí durante horas, né? Mas a gente tem um tempo aqui, a gente está praticamente estourando esse tempo e veio outros podcasts aqui na sequência, né? A gente tem que liberar o espaço. Mas eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, né? Você é uma pessoa que deve ter uma atribuição enorme durante o dia e se deslocar para cá para a gente ter essa 1 hora de papo aqui foi muito bom, foi muito gratificante. Eu aprendi com você hoje. Eu aprendo com todo mundo que vem aqui. E também espero que alguma coisa que eu fale a pessoa absorva. Porque acho que isso é uma troca, né? A gente tem que trocar isso, né? O que eu sei, o que você sabe, acaba... Nós dois chegamos aqui com uma bagagem, nós vamos sair com uma bagagem maior, cada um de nós, né? A gente não vai sair com a mesma bagagem que entrou. Isso eu acho que é o grande barato da vida, né? Essa troca, né? Do relacionamento, de você trocar ideias, discutir assuntos. Não é um assunto, por exemplo, que eu tenha profundo conhecimento, mas eu entendo algumas coisas. Então, eu acho que eu posso fazer analogias com outras coisas que eu conheço mais e trazer para cá. Então, o que eu queria deixar aqui, meu agradecimento a você e deixar que você fale aí o que você quiser no final. E eu queria te deixar de presente o meu livro Inovar em Tempo de Crise e Fora dela também, que é um livro que eu escrevi durante uma crise, né? Eu tive um acidente, fiquei quase 9 meses imobilizado, que eu tive ruptura total de todos os tendões do braço, e aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa nesse tempo. E eu escrevi um livro juntando todas as minhas experiências e vivências nesse livro, né? Então, eu queria te deixar ele como presente, tá bom? E te agradecer aí pela sua disponibilidade e por estar aqui dividindo com a gente o teu conhecimento. Pô, tá muito gostoso estar aqui. Até queria que durasse mais, porque... Eu também. Além de estar agradável aqui, eu vou falar algo que, na nossa conversa, eu admirei muito, né? Eu gosto muito de fazer imersão de autoconhecimento, Sérgio. E sempre quando eu fiz aquelas visualizações da vida extraordinária, eu sempre foquei que a minha principal vitória seria morrer casado com a minha esposa. Porque, para mim, o meu casamento é muito importante, estar feliz com ela é importante. E saber que você foi casado 50 anos com a mesma pessoa, isso é uma grande vitória. Eu acredito que a gente vem perdendo um pouco desse centro que é a família. Família é o compartilhamento de fé e virtude. A gente está vivendo hoje uma sociedade que ela desvirtuou um pouco o que é esse centro. O dinheiro virou o centro, o consumo virou o centro. O poder virou o centro. Virou o centro. E quando a gente não consegue achar o que é esse centro, a gente fica perdido. E a gente precisa de fundamentos para isso. Então, eu quero aqui para todo mundo falar que você pode conseguir prosperidade material, mas busca isso equilibrado com uma prosperidade familiar, espiritual, porque
eu conheço muita gente que é tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. E ter uma vida para compartilhar com alguém, inspirar alguém a ser melhor, talvez seja um dos maiores presentes que a gente pode viver. Então, quero aqui inspirar as pessoas a encontrar esse amor da vida através do trabalho, através de um relacionamento conjugal e investir nele, porque quando dá certo, vale tudo, vale tudo. E aí, o que você investe no material é consequência da felicidade que você teve de investir no espiritual e no social. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E eu fico aguardando vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. É só o começo.